Hallo Leute, alles in Ordnung? O vídeo de hoje é sobre vocabulário em alemão, tá? Aprenderemos novas palavras aí sobre escola e universidade em alemão. Espero que vocês gostem, certo? Vamos lá, papel e caneta na mão e vamos tratar de anotar aqui as novas palavras da aula de hoje, tá? Vocês podem sempre repetir aí em casa, sempre importante para melhorar a pronúncia, por isso eu vou falar aqui as palavras para vocês. Vocês podem pausar, repetir, anotar aí no caderno, tá bem? Então, começamos aqui com um vocabulário sobre escola, tá? Die Schule, tá? Die Schule significa escola em alemão, tá? Aí a gente tem ali der Schüler, die Schülerin, tá? Já explico aqui, a gente tem diferença entre aluno de escola e aluno de universidade, tá? De escola são essas duas palavras aqui. Der Schüler, die Schülerin, tá? Sempre lembrando ali do masculino e do feminino, né? Mesma situação para professora, a gente tem palavras diferentes. Na escola a gente fala der Lehrer, die Lehrerin, tá? Der Lehrer, die Lehrerin, ok? Depois nós temos ali der Unterricht, tá? Que significa aula. Essa palavra é sempre usada no singular em alemão, tá? A gente não utiliza essa palavra no plural. Der Unterricht, tá? Depois nós temos ali der Stundenplan, que é o horário ali, o horário da aula, né? Stundenplan, ok? Das Klassenzimmer, que é a junção ali de cômodo da aula, né? Sala de aula, das Klassenzimmer. Das Fach, tá? Que significa matéria, disciplina, geografia, Geschichte, né? Geografia, história. Sie sind Fächer, tá? São matérias, são disciplinas escolares. Die Hausaufgabe, que é uma palavra muito importante aí, é a tarefa de casa, o dever de casa. Die Hausaufgabe. Die Note, tá? Die Note é a nota. Das Zeugnis, lembram que o E, o U sempre tem o som de OI, né? Então, Zeugnis significa boletim e também pode ser o certificado ali para um curso, enfim, tá? Der Elternsprechtag, que significa reunião de pais, é uma junção ali de dia de conversa dos pais, digamos assim, tá? Der Elternsprechtag. Die Schulferien, tá? Quando a gente fala de escola, universidade, a gente usa a palavra Ferien, tá? Que são férias. Agora, de trabalho, a gente usa normalmente Urlaub, que é uma outra palavra que significa mais ali férias para o trabalho, tá? Então, die Schulferien, férias escolares. E trouxe ali um verbo para vocês também, é um verbo separável, por isso o pontinho ali no meio, que significa repetir de ano, reprovar, é o sitzen bleiben, tá? Sitzen bleiben. É um verbo bem engraçado porque é a junção de sitzen, que significa ali estar sentado, né? E bleiben, permanecer. Aí eles usam ali com essa ideia de repetir, reprovar de ano, tá? Sitzen bleiben. Então, espero que vocês tenham repetido aí em casa, anotado esse novo vocabulário, porque agora a gente vai ver aí alguns exemplos em frases, tá? Ich gehe zur Schule. Eu vou à escola, tá? Esse zur aqui é a junção de zu plus der, tá? Porque o zu é uma preposição que pede sempre dativo. Ich gehe zur Schule. Eu vou à escola, tá? Sie muss einen Test schreiben. Ela tem que fazer um teste ali, precisa fazer um teste. Schreiben significa escrever, tá? Mas nesse caso aqui a tradução que a gente dá é esse sentido de fazer, né? De escrever, fazer um teste, tá? Sie muss einen Test schreiben, ok? Max ist sitzen geblieben. A gente já viu perfect, né? Que é o tipo de passado em alemão mais utilizado. Com o verbo bleiben, o meu auxiliar é sempre o verbo sein. Por isso eu utilizei ali o ist. Max ist sitzen geblieben. Como sitzen bleiben é um verbo separável, eu preciso acrescentar aquele ge ali no meio, né? A gente já viu perfect, então vocês já sabem disso. Por isso, sitzen geblieben, tá? Ele reprovou de ano. Mais alguns exemplos. Wow, Anna hat eine 1 bekommen. Ela tirou nota máxima. Na Alemanha, tá? As notas funcionam um pouquinho diferente aqui do Brasil. Se a gente tira 1, tá? Que é 1, significa nota máxima, é ir muito bem, tá? Agora, ali no exemplo do Peter, oje, Peter hat eine 6 bekommen. 6, número 6, ele tirou a pior nota, tá?
Então, 1 é a melhor nota, 6 ist die schlechte Note, né? A pior nota. Então, oiê é uma interjeição em alemão que dá essa ideia de puxa vida, nossa, né? O Peter tirou a pior nota, né? Peter hat eine 6 bekommen, ok? Agora a gente vai aprender aqui palavras, então, sobre o ambiente universitário, die Universität auf Deutsch, né? Die Universität. O que nós temos ali, tá? Der Student, die Studentin. Eu falei para vocês que aluno era diferente, né? A gente tem o aluno de escola, que é o Schüler. Aqui a gente vai ter o Student, que é o aluno de universidade, tá? Der Student, die Studentin, tá? Der Professor, die Professorin, né? Também aqui para professora é diferente. A gente tem o Lehrer, quando a gente fala de escola. Quando a gente fala de universidade, a gente tem Professor, tá? Der Professor, die Professorin, ok? Depois a gente tem ali die Studienberatung. Die Studienberatung, que é essa orientação ali acadêmica, tá? Essa conversa, esse trato ali para descobrir o que a gente tem mais aptidão, tá? Der Numerus Clausus, que é a nota de corte, que né, a gente tem aqui, por exemplo, para o Enem, né? Der Numerus Clausus, vem do latim, por isso essa escrita, tá? Das Semester, tá? Das Semester, que é o semestre. Der Studentenausweis, Ausweis sempre significa documento. Nesse caso, é o documento de estudante, a carteirinha ali de estudante. Der Studentenausweis. Der Hörsaal, tá? Que é o auditório, que é onde normalmente acontecem as aulas ali. Der Hörsaal. Da Seminar, tá? Quando a gente frequenta ali um curso, né? A gente faz algum curso, a gente chama isso de Seminar, tá? Der Credit Point, que é o número de créditos, quanto que eu tenho que fazer ali, né? De determinada disciplina. Die Klausur, tá? Die Klausur é uma palavra aí para prova, né? Para exame. E sich einschreiben é o verbo que eu trouxe aqui, que é a ideia de matricular-se, inscrever-se em algum curso, tá? Sich einschreiben, ok? Aí espero que vocês tenham repetido aí em casa novamente, que tenham colocado essas palavras no caderno, elas são bacanas, importantes em questão de vocabulário, tá? Ainda mais se vocês pretendem estudar em algum momento na Alemanha, né? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos com essas palavras, tá? Ich besuche ein Seminar. Besuchen pode significar visitar, mas também pode significar frequentar. Então, ich besuche ein Seminar, eu frequento um curso ali, tá? Eu faço alguma matéria, algum curso. Anton hält eine Vorlesung. Vorlesung é um tipo de disciplina ali na Alemanha em que o professor ali apresenta somente a disciplina aos alunos. Normalmente não tem interação entre professor e aluno, é mais uma apresentação da matéria por parte do professor. E por isso vem de Vorlesung, que é a palavra ler em voz alta. Então, muitas vezes o professor lê ali o material, tá? E aí, em outro momento, os alunos podem tirar dúvidas, mas normalmente é o professor que fala ali somente a matéria em aula, tá? Então, hält vem de halten, que é a ideia de dar um discurso, de falar, e a gente considera aqui na tradução não muito literal para o português, que ele dá aula na universidade, tá? Porque Vorlesung é um dos tipos ali de aulas na universidade, tá? Paula muss eine Hausarbeit schreiben, né? Ela precisa escrever ali um trabalho. Hausarbeit, trabalho de casa, tá? Nesse caso. Ela precisa fazer isso em casa, normalmente, né? Fazer algo ali para uma disciplina da universidade, tá? Und ich habe die Klausur bestanden. Bestanden aqui é um particípio bem irregular, vem do verbo bestehen, que é passar, tá? Então, eu passei na prova ali, ich habe die Klausur bestanden. Passei, me livrei ali, está tudo certo agora, tá? E aí, eu trouxe aqui ainda uma diferença muito importante que eu vejo muitos dos meus alunos confundindo em um primeiro momento, e por isso eu quero que vocês anotem, porque é muito importante, tá? A diferença entre lernen e studieren, tá? Lernen a gente usa para o sentido de estudar, aprender no geral. Tudo que eu faço ali fora da universidade, tudo que eu estudo, tá? Até inclusive as coisas da universidade, quando eu estou estudando ali normalmente, é lernen, tá? O exemplo ali, ich lerne jetzt Deutsch.
seja, eu estou agora aprendendo, estudando alemão. Ich lerne jetzt Deutsch, tá? Agora, studieren, que é um falso cognato para o português, que pode parecer estudar, não significa estudar, tá? Associem com cursar um curso na universidade, tá? Fazer uma graduação. É isso que o verbo studieren significa. Por isso eu trouxe o exemplo ali. Ich habe Deutsch studiert. Eu estudei alemão, o que isso quer dizer? Que eu cursei alemão, tá? O que é o meu caso, né? Eu fiz o curso de alemão na universidade. Por isso eu posso usar aqui o studiert. Caso contrário, se eu tivesse feito um cursinho de alemão por fora ali, eu diria Ich habe Deutsch gelernt, tá? Eu aprendi alemão, mas não foi na universidade. Então, muito, muito, muito cuidado com essa palavra, porque é um falso cognato e nos leva ali a erros, né? Então, studieren associem com cursar, tá? Fazer um curso universitário, que assim vocês evitam um erro. O lernen é o verbo muito mais usado nessas situações, tá? Agora, como pesquisa aí de casa, como Hausaufgabe, tarefa de casa, eu deixo aqui para vocês pesquisarem vocabulário relacionado a Schulsachen, que são os materiais escolares que eu não consegui trazer no vídeo de hoje, tá? E vocês podem sempre utilizar o vocabulário aí da aula, tentarem construir frases com esse vocabulário, né? Procurarem coisas na internet, sempre tem muita coisa aí à disposição para vocês. Só colocar ali Schulsachen, por exemplo, que vocês já vão encontrar muita coisa aí na internet, tá? Coloquem esse vocabulário em contexto. Nos próximos vídeos a gente ainda falará sobre esse vocabulário que a gente viu na aula de hoje, mas é muito importante que vocês façam a parte aí de vocês em casa e tentem colocar esse vocabulário em um contexto, tá bem? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tschüss!